Dividir a casa com a família pode parecer a solução perfeita para muitos desafios da vida. Seja para economizar, cuidar dos netos ou simplesmente estar mais próximo de quem amamos, essa decisão, à primeira vista, parece ser cheia de benefícios. Mas, na prática, essa convivência pode trazer dificuldades que ninguém te alerta antes. Como você se sente quando perde sua privacidade? Ou quando pequenos conflitos do dia a dia começam a pesar mais do que deveriam? Dividir o lar pode trazer tanto alegria quanto desgaste, e é sobre isso que vamos falar hoje. A filosofia estoica nos ensina que o equilíbrio e a paz interior dependem muito de como lidamos com as relações ao nosso redor. Neste vídeo, você vai descobrir os desafios que quase ninguém te conta sobre dividir a casa com a família e como usar a sabedoria estoica para lidar com essas situações da melhor forma possível. Fique comigo até o final, porque a última lição pode mudar completamente sua visão sobre o que significa compartilhar o mesmo espaço com as pessoas que você ama. Antes de tudo, vamos começar com uma história real que ilustra bem esses desafios. A história de Seu Francisco. Seu Francisco, um senhor de 68 anos, decidiu abrir as portas da sua casa para a filha e os 2 netos, que estavam passando por dificuldades financeiras. No início, tudo parecia bem. A casa ganhou mais movimento, e ele adorava ter os netos por perto. Mas, com o passar do tempo, as diferenças de rotina começaram a gerar conflitos. Seu Francisco sentia falta da tranquilidade que tinha antes, e algumas decisões na casa eram tomadas sem consultá-lo. Ele se sentia um estranho dentro do próprio lar. Foi só quando ele decidiu conversar com a filha sobre suas necessidades e estabelecer limites claros que as coisas começaram a melhorar. Hoje, ele entende que dividir o espaço exige diálogo, equilíbrio e, acima de tudo, respeito mútuo. Assim como Seu Francisco, muitos enfrentam desafios ao compartilhar a casa com a família. Vamos explorar agora os principais problemas e como lidar com eles. O primeiro problema é um dos empecilhos mais difíceis de lidar, que é a perda da sua privacidade. Quando você divide sua casa, inevitavelmente perde um pouco da sua privacidade. O espaço que antes era totalmente seu, agora é compartilhado. E isso pode gerar desconforto. Os estoicos acreditavam que a paz interior vem da clareza sobre o que está sob nosso controle. Epicteto dizia: você não pode controlar os eventos externos, mas pode controlar sua reação a eles. Isso significa que, ao lidar com a falta de privacidade, você precisa encontrar maneiras de preservar seu espaço, mesmo dentro de uma casa cheia. Sugiro que você crie áreas na casa que sejam exclusivamente suas, mesmo que pequenas. Pode ser um canto para leitura, uma rotina de horários ou momentos em que você define limites claros para estar sozinho. Fazendo isso, você terá um tempo para aproveitar sua própria companhia sem perder a tranquilidade. E com a privacidade sob controle, o próximo desafio é lidar com as diferenças de rotina. Segundo problema, as rotinas diferentes que podem causar atritos. Cada pessoa tem seu próprio ritmo e maneira de viver. Quando várias gerações dividem o mesmo espaço, essas diferenças podem gerar desentendimentos. Horários de dormir, preferências alimentares e até mesmo o volume da televisão podem se tornar motivos de conflito. Marco Aurélio dizia: você pode se irritar com os outros, mas isso só vai prejudicar a você mesmo. Os estoicos nos ensinam a praticar a paciência e buscar o diálogo ao invés de reagir impulsivamente. Então, quando surgir um conflito de rotina, pergunte-se: como posso abordar isso de maneira calma e construtiva? Converse sobre ajustes possíveis e busque encontrar um meio-termo que respeite as necessidades de todos. Superando as diferenças de rotina, vamos falar sobre o terceiro problema, que é ainda mais delicado: a sensação de perder o controle sobre a casa. Quando você divide o espaço com outras pessoas,
especialmente filhos e netos, é comum sentir que não tem mais o controle total sobre o lar. Decisões como o que comprar, como organizar os ambientes ou até mesmo quem entra e sai da casa podem começar a ser tomadas sem sua participação. Os estoicos nos ensinam que o controle verdadeiro está em como reagimos às situações, e não nos eventos em si. Marco Aurélio dizia: "Não desperdice sua energia lutando contra o que você não pode controlar. Foque no que depende de você." Isso não significa abrir mão completamente das decisões no seu lar, mas encontrar maneiras de recuperar sua voz sem gerar conflitos. Estabelecer regras e expectativas claras é fundamental. Sugiro que você convoque uma reunião familiar para discutir responsabilidades e limites. Explique o que é importante para você de forma firme, mas respeitosa. Por exemplo, eu preciso que certas decisões sobre a casa sejam discutidas comigo antes. Isso ajuda a evitar desgastes futuros. E agora que você sabe como lidar com a sensação de perder o controle, vamos explorar o impacto emocional de dividir a casa e como cuidar de si mesmo nesse processo. Quarto problema: o desgaste emocional de dividir a casa. Dividir a casa com a família pode trazer alegria, mas também pode ser emocionalmente desgastante. Você pode se sentir sobrecarregado, pressionado ou até mesmo desvalorizado. Esses sentimentos, se não forem reconhecidos, podem levar a mágoas e afastamento. Sêneca dizia: "Nada é mais importante do que manter a serenidade da alma." Para isso, é essencial reconhecer suas emoções e buscar formas de cuidar de si mesmo, mesmo enquanto ajuda os outros. Sugiro que reserve momentos diários para refletir sobre como você está se sentindo. Pode ser através de um diário, meditação ou simplesmente um tempo em silêncio. Isso ajuda a manter o equilíbrio emocional e a identificar problemas antes que se tornem maiores. Por fim, vamos falar do quinto problema, que é a importância de equilibrar ajuda e autonomia, tanto para você quanto para sua família. Uma das maiores dificuldades de dividir a casa é encontrar o equilíbrio entre ajudar e manter sua independência. Muitas vezes, ao tentar fazer o melhor pela família, você pode acabar se esquecendo de si mesmo. Os estoicos acreditavam que ajudar os outros é uma virtude, mas nunca à custa do próprio bem-estar. Epicteto dizia: "Ajude sempre, mas não se sacrifique além do necessário." Preservar sua autonomia não é egoísmo, é um ato de amor próprio e sabedoria. Sugiro, então, que você estabeleça limites claros sobre o que você pode ou não fazer. Por exemplo, posso ajudar a cuidar das crianças, mas só em determinados dias. Isso mostra que você está disposto a apoiar, mas sem comprometer sua liberdade. Com essas práticas, você estará mais preparado para lidar com os desafios de dividir a casa de forma saudável e harmoniosa. Além disso, dividir a casa com a família é uma experiência que pode trazer tanto desafios quanto aprendizados. Ao aplicar os princípios estoicos, você aprende a lidar com a perda de privacidade, diferenças de rotina e emoções difíceis de maneira equilibrada e harmoniosa. Lembre-se, estabelecer limites, comunicar-se de forma clara e cuidar de si mesmo não é afastar sua família, mas garantir que essa convivência seja saudável para todos. Como Marco Aurélio dizia, a harmonia vem do equilíbrio, não da submissão. Agora, quero saber de você. Qual desses desafios mais ressoou com sua experiência? Deixe nos comentários e compartilhe como você tem lidado com a convivência em família. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem pode se beneficiar dessa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.